Hello, aqui é Shiharu Su e este é meu canal Amigurumi Craft. Sejam bem-vindos mais uma vez. E hoje estou trazendo a primeira parte do tutorial da minha versão chibi da personagem Sakura Haruno do anime Naruto. Ela tem a cabeça articulada e os bracinhos também. E é uma versão nova que eu fiz da primeira Sakura que eu tinha feito ano passado. Essa tem os pezinhos com a sandália ninja. E aqui tá sua bandana. E lembrando que os materiais estão na descrição desse vídeo. É só olhar aqui embaixo. O tutorial terá algumas partes porque ele ficou com mais de 4 horas e não tem como eu postar um vídeo longo porque é muito cansativo. Então, se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora, ajude ele a crescer ainda mais. E se gostar do tutorial, deixa o seu like. É isso aí, vamos lá. Bom crochê! Amigurumi, amigurumi, amigurumi. E vamos começar fazendo o kimono vestido da Sakura com o fio vermelho. Comece com 20 correntinhas. E vamos iniciar na terceira correntinha com um ponto baixo e fazer mais 17 pontos baixos, um ponto para cada corrente. Agora, vamos finalizar essa carreira, fechando ela com um ponto baixíssimo. Você vai inserir a agulha entre a correntinha que virou para fazer um ponto baixo ali no começo e vai puxar o fio para fazer um ponto baixíssimo, assim. Agora, na segunda carreira, suba uma correntinha, faça um ponto baixo no ponto base. O ponto base é ali junto com a corrente. E você faz um ponto baixo. A corrente e o ponto ficam juntos. E agora, faremos 2 pontos baixos. Um ponto para cada ponto, mais um aumento. 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto. E vamos repetir isso até o final dessa carreira. 2 pontos baixos e um aumento.
E vamos finalizar com um ponto baixíssimo, unindo o último ponto com o primeiro. Insira a agulha entre a corrente e o primeiro ponto baixo e puxe o ponto baixíssimo. Na carreira 3, suba uma correntinha, faça um ponto baixo no ponto base e agora faça 22 pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto. Resultando em 24 pontos nessa carreira, a mesma quantidade de pontos da carreira 2. E finaliza com um ponto baixíssimo, unindo o último ponto com o primeiro. Da mesma maneira que eu falei nas outras duas carreiras. Na carreira 4, suba uma correntinha, faça um ponto baixo no ponto base, e agora faremos 3 pontos baixos e um aumento, e vamos repetir 5 vezes. E faça mais 2 pontos baixos para finalizar essa carreira, resultando em 29 pontos baixos. Finaliza com um ponto baixíssimo, unindo o último ponto com o primeiro. Na carreira 5, suba uma correntinha, faça um ponto baixo no ponto base. E vamos fazer mais 27 pontos baixos, um ponto para cada ponto. E resultamos em 29 pontos nessa carreira. Finaliza com o ponto baixíssimo, unindo o último ponto com o primeiro.
Na carreira 6, suba uma correntinha, faça um ponto baixo no ponto base. E vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento, repetir 5 vezes. E mais 2 pontos baixos, resultando em 34 pontos nessa carreira. E finaliza com um ponto baixo, unindo o último ponto com o primeiro. Na carreira 7, suba uma correntinha, faça um ponto baixo no ponto base. E vamos fazer um ponto baixo para cada ponto, são 32 pontos baixos. E aqui temos 34 pontos nessa carreira. A gente sempre conta a correntinha iniciada com o ponto baixo no ponto base como 2 pontos no começo. Então, temos 34 pontos nessa carreira. E finalizamos com o ponto baixíssimo, unindo o último ponto com o primeiro. Neste caso, o ponto baixíssimo não é contado como um ponto, ele só é usado para fechar a carreira. Na carreira 8, suba uma correntinha, faça um ponto baixo no ponto base e vamos fazer 15 pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto. Agora, faça uma correntinha e um ponto baixíssimo no próximo ponto. Mais uma correntinha. E vamos fazer
16 pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto. E agora, a gente não vai finalizar essa carreira, porque vamos dar sequência para fazer a parte da frente do vestido, que ele tem aberturas do lado. Por isso, essa aberturazinha ficou aqui no meio da carreira e essa abertura aqui no final. Porque a gente vai trabalhar indo e voltando, virando a peça. Agora, na carreira 9, nós vamos subir uma correntinha, virar e fazer 15 pontos baixos. Um ponto para cada ponto. E a gente não vai iniciar no ponto base com um ponto baixo. A gente vai fazer no ponto seguinte. Então, será um ponto baixo para cada ponto. Dessa maneira, até a metade do vestido. Na carreira 10, suba uma correntinha e vamos fazer um ponto baixo para cada ponto. São 14 pontos baixos. Na carreira 11, suba uma correntinha, vire e faça 13 pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto. Nessa parte, a gente pula o ponto base para que o crochê comece a ficar inclinado nessa parte que vai na frente do corpinho da doll. Ele vai ficar inclinado, assim. Então, é por isso que a gente não faz o ponto baixo no ponto base. A gente sobe a corrente e segue para os próximos pontos. Então, na carreira 12, suba uma correntinha, vire e faça 12 pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto. Na carreira 13, suba uma correntinha e faça 11 pontos baixos.
um ponto baixo para cada ponto. Na carreira 14, suba uma correntinha, vira e faça 10 pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto. Na carreira 15, suba uma correntinha, vire e faça 9 pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto. E finaliza com uma correntinha. Corte o fio, não precisa deixar sobra. E dá uma puxada para apertar o ponto. E fica dessa maneira a parte da frente. E vamos fazer a parte de trás da roupa, começando aqui, onde iniciou a carreira 8, entre a corrente e o primeiro ponto baixo no ponto base. E vamos subir uma correntinha, essa é a carreira 9 também. E deste lado, a numeração de pontos é diferente da outra, tem um ponto a mais em cada carreira. Então, a gente vai subir uma correntinha, segurar essa sobra de fio aqui. E vamos fazer 16 pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto. Na carreira 10, suba uma correntinha, vira e faça 15 pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto. Na carreira 11, suba uma correntinha e faça 14 pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto.
Na carreira 12, suba uma correntinha e faça 13 pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto. Na carreira 13, suba uma correntinha, vira e faça 12 pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto. Na carreira 14, suba uma correntinha e faça 11 pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto. Na carreira 15, suba uma correntinha, vira e faça 10 pontos baixos. E finaliza com uma correntinha. Agora, a gente vai fazer o detalhe em branco com um fio branco na roupa da nossa tíbia. Então, a gente vai iniciar aqui no meio, entre as duas partes, e vamos fazer 7 pontos baixos com o fio branco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e 7. Agora, aqui na ponta, a gente fará um aumento. Primeiro, faça um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Tudo junto no mesmo ponto. A correntinha é o que vai fazer a ponta, formar a ponta desse kimono. E agora, faça 9 pontos baixos. E um aumento, um ponto baixo, uma correntinha e mais um ponto baixo juntos no mesmo ponto. E vamos fazer mais 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6
e 7. E faça um ponto baixíssimo. E mais 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E um aumento. Um ponto baixo, uma correntinha e mais um ponto baixo no mesmo ponto. E vamos terminar com 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E mais um aumento de um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo juntos no mesmo ponto. E agora, faça mais 7 pontos baixos para finalmente finalizar. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E agora, finaliza com o ponto baixíssimo. Dessa maneira. Agora, a gente vai cortar o fio. No meu caso, já tá cortado. E agora, a gente vai esconder essa sobra e fechar essa partezinha aqui junto. Dessa maneira. E por dentro aqui, eu vou vir aqui no primeiro ponto, passar o fio, puxar, e novamente eu vou fazer uma volta em torno dele, para que o fio não se solte, e agora sim eu vou esconder entre os outros pontos. Dessa maneira, e cortar o fio que sobrou. Fazer a mesma coisa com os fios vermelhos. E fica dessa maneira. Agora, a gente vai fazer o outro detalhe, que reparte aqui e vai até a gola do vestido. Com o fio branco, novamente, a gente vai vir aqui, do lado direito, inserir a agulha aqui, no meio, ou quase no meio, na lateral. E vamos fazer 12 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dessa maneira. Essa corrente tem que ficar desse jeito depois, a gente vai costurar ela, vai ficar certinho. E agora, a gente vai pegar aqui no meio da gola e vamos fazer um ponto baixo, uma correntinha e mais um ponto baixo para cada ponto. Eu vou contar. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, 15 e 16, 17 pontos baixos. Faça uma correntinha, puxa a correntinha, essa corrente para o lado e vamos fazer ali, ó, junto no primeiro ponto que a gente iniciou, um ponto baixíssimo. E corte o fio. E agora a gente vai esconder as sobras. Começando por essa vermelha. E agora a gente vai usar essa sobra aqui de fio branco pra costurarmos essa partezinha e fazer com que ela fique inclinada. E aí, é só esconder a sobra por dentro dos pontos, no lado avesso do vestido. E vamos fazer com esse aqui também. Ficando dessa maneira. Agora, para fazer o círculo da frente do vestido, que vai nessa parte de baixo e outro nas costas, a gente vai fazer com o fio branco 11 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dá uma puxada. E agora, a gente vai fechar essas correntes, unindo o último ponto com o primeiro, ou melhor, a última corrente com a primeira.
em um ponto baixíssimo, dessa maneira. Corte o fio deixando um pouquinho de sobra e puxo pra fora dessa maneira. E ficará dessa maneira o círculo. Vamos fazer o segundo antes de colocar na roupa dela, com 11 correntes também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Una a última corrente com a primeira, em um ponto baixíssimo. Corta o fio novamente, puxa as duas pontas de sobra e temos outro círculo aqui. Esse vai para as costas. E vamos colocar no vestido. Agora eu vou pegar uma agulha mais fina, que aquela ali tava me incomodando. Agulha de tapeceiro, eu vou colocar aqui, dobre ao meio a ponta da frente pra você saber onde tá o meio. E insira a agulha aqui com o fio. Vamos fazer isso. A gente só vai usar essas sobras de fio pra colocar, pra que ó, o círculo não se solte, mas depois a gente vai costurar com outro fio mais fino os círculos. Se você preferir, pode colar. E vou fazer a mesma coisa na parte de trás, porque eu vou colar esses círculos daqui a pouco. E é melhor colocar agora para não atrapalhar enquanto a cola seca. Agora, vamos colar essa parte aqui. Eu vou usar essa cola. E vou colocar um pouquinho. Aqui. E deixe secar por uns 5 minutos, se você estiver usando sacola. Agora, se você costurou, não precisa esperar. E vamos fazer as mangas do vestido. Vamos fazer as mangas agora. Faça o anel mágico com 6 pontos baixos.
fecha o anel. Na segunda carreira, faça 6 aumentos, 2 pontos baixos para cada ponto, concluindo 12 pontos baixos. Agora, vamos repetir esses 12 pontos baixos nas carreiras 3 e 4. Na carreira 5, faça 3 pontos baixos e um aumento, repita 3 vezes, concluindo 15 pontos baixos. Agora, a gente vai usar o fio branco para fazer a barrinha da manga. Então, a gente fará 15 pontos baixíssimos com o fio branco. Corte o fio, puxa, e agora a gente vai esconder essas sobras de fio aqui, usando a agulha de tapeceiro. E ficará desse jeito. E agora, é só você fazer a outra manguinha com o mesmo passo a passo. Agora, a gente vai fazer os detalhes que tem nas manguinhas, que é um círculo e um risquinho ligando a barrinha.
E como as mangueiras são tão pequenininhas, a gente vai usar tinta branca para tecido, tinta acrílica e um pincel de ponta fina. Essa parte que a gente finalizou aqui fica pra dentro. Quando você for costurar, vai ficar pra esse lado. Então, vamos desenhar aqui. Um risquinho pra ligar. E agora um círculo. Vou fazer tocando de pontinho em pontinho. Acho que eu vou usar uma coisa mais fina, porque meu pincel aqui tá bem grosso. A ponta da agulha, então. Deixa secar. E vamos fazer o outro. Se você quiser bordar, pode ficar à vontade. Como eu tô usando um fio grosso pra fazer a roupa, eu acho ruim de bordar nele. Prontinho. Agora é só deixar secar. Perdido aqui. E vamos continuar com o tutorial.